Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou iniciar aqui uma série de vídeos curtos abordando sobre cada região da orquídea. Aí alguém já pode ir me perguntando, mas Zenivaldo, mas disso todo mundo já está cansado de saber. Sim, muitas pessoas que já têm um conhecimento mais aprofundado sobre o cultivo de orquídeas já conhecem sobre tudo isso que eu vou falar aqui agora. Outras pessoas nem tanto, e tem pessoas que ainda não conhecem. Como o objetivo deste canal é trazer conhecimento para as pessoas, para os cultivadores de orquídea, compartilhar também a minha forma de cultivo, até mesmo com pessoas que já têm um conhecimento mais aprofundado, e também com aquelas pessoas que estão começando a cultivar orquídeas agora. Então, assim, aquelas pessoas que já têm um conhecimento um pouco mais aprofundado, eu convido a estar colaborando comigo para a gente estar munindo as pessoas que ainda estão iniciando o cultivo e que ainda não têm o conhecimento de certos macetes e das funções que possui cada região da orquídea. Então tem aí os comentários em cada vídeo que está livre para qualquer pessoa dar sua contribuição, dar sugestões, entendeu? E me ajudando também a estar respondendo aquelas outras pessoas. Por que que eu decidi gravar essa sequência de vídeos? Porque as pessoas vêm me procurando o tempo todo para poder tirar algumas dúvidas em relação à espata, em relação ao sistema radicular, em relação ao vegetal da orquídea. E eu achei pertinente estar gravando esses vídeos mais curto e de forma assim bem mais dinâmica para poder estar tirando as dúvidas dessas pessoas. Aqui no canal, já tem vídeos aí que eu gravei há muito tempo falando de cada região da orquídea, mas assim de uma forma meio, digamos assim, mais técnica. E agora eu vou trazer assim de uma forma bem mais dinâmica, bem mais simples, mostrando também aqui sobre o que eu estou falando, o que eu estiver falando, para poder ficar mais fácil das pessoas compreenderem. Eu quero trazer aqui uma linguagem bem mais simples para poder não dificultar. E o objetivo aqui é justamente trazer conhecimento de forma simples, digamos assim, sem complicação, e de uma forma que as pessoas compreendam e possam pôr em prática. Então, pessoal, vamos começar aqui falando do sistema radicular. O sistema radicular da orquídea, pessoal, todas as regiões da orquídea, nós temos aqui várias regiões. Nós temos sistema radicular, nós temos rizoma, nós temos pseudobulbo, nós temos aqui a parte reprodutiva, tem a parte da folha, tem a parte reprodutiva, que são as flores. E aí o que é que acontece? Cada uma dessas regiões tem uma função importantíssima na planta. E hoje nós vamos começar aqui com o sistema radicular. Então, pessoal, o sistema radicular é por onde a orquídea se alimenta. Principalmente é por onde a orquídea se alimenta. É por meio do sistema radicular, por meio das raízes, que a orquídea absorve água e sais minerais. Então, pessoal, é pelo sistema radicular que a orquídea se nutre. Então, aqui, por meio do sistema radicular, a orquídea absorve água, a orquídea absorve os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então, o sistema radicular é a região principal de absorção de água e sais minerais. E aí o que é que acontece? Quando a gente está iniciando o cultivo de orquídea, a gente almeja logo uma orquídea com um vegetal bonito, uma orquídea muito bem entorcerada. Só que muitas vezes a gente não se preocupa com a questão do sistema radicular, de proporcionar à orquídea digamos assim, um sistema radicular bem desenvolvido. Então, não adianta eu querer uma orquídea bem desenvolvida se eu não me preocupo com o desenvolvimento do sistema radicular. Então, assim, eu costumo dizer que
O sistema radicular é de onde tudo inicia. Então, para a gente ter uma orquídea bem desenvolvida, ter bons resultados, boas florações, o sistema radicular ele precisa estar ali impecável, saudável, bem desenvolvido, porque aí pode ter certeza que o resto é só consequência. Então, quando a gente faz o replante de uma orquídea, pessoal, às vezes, dependendo de como a gente adquiriu essa orquídea, ela pode vir com um sistema radicular debilitado, ou às vezes nem ter raízes, e isso pode ter certeza que se a gente não se preocupar primeiramente em recuperar o sistema radicular dessa orquídea, pode ter certeza que a gente não vai ter um bom cultivo, a orquídea não vai se desenvolver. E aí não adianta a gente fornecer nutrientes, não adianta a gente fornecer água, porque a orquídea ela não vai absorver, porque ela não tem raiz. Ela não tem. Nós seres humanos, quando para poder a gente se manter vivo, a gente precisa se alimentar, né? Só que a gente se alimenta pela boca. A orquídea ela se alimenta pelas raízes, né? Então, quando a gente adoece, a gente tem algum problema na boca, o que é que acontece? Primeira coisa que a gente faz é parar de comer. Então a gente para de comer e aí a gente começa a se debilitar. Mesmo assim a orquídea. Digamos que, entre aspas, né, isso aqui seja a boca da orquídea, né, o sistema radicular. Então se ela não tem sistema radicular, ela tem algum problema, alguma deficiência nesse sistema radicular, a orquídea não tem como se alimentar, entendeu? Então isso aqui precisa estar impecável. Olha aqui que coisa maravilhosa tá esse sistema radicular aqui, ó. Tá vendo? Então, pessoal, olha só como está aqui esse sistema radicular se desenvolvendo super bem. Então, isso aqui é imprescindível. Então, quando a gente adquirir uma orquídea, o primeiro passo, quando a gente adquire uma orquídea, o primeiro passo é a gente fazer uma observação minuciosa do sistema radicular, para a gente ver se ele não está com algum problema, se não está com alguma doença, se ele está muito reduzido, porque se ele estiver muito reduzido, a gente precisa fazer uma indução para que novas raízes cresçam, e aí a gente possa fornecer os nutrientes necessários e a quantidade de água necessária para o desenvolvimento. Não adianta, como eu já falei, né, a gente tá lá com a nossa orquídea, fazer um replante, ela não está com o sistema radicular bem desenvolvido e a gente entupir ali a orquídea de água e de nutrientes, de fertilizante, não adianta, porque a orquídea, a tendência é ela piorar ainda mais a situação e ela acabar até morrendo. Muitas vezes eu ouço pessoas dizerem: eu estou com minha orquídea super desidratada e eu estou regando normalmente. Sim, só que o que é que acontece? Se as raízes não estiverem bem desenvolvidas, não estiverem saudáveis, ou a orquídea não tiver raízes, ela não vai absorver água, não adianta, entendeu? Pelo contrário, a gente vai matar, ela vai continuar se desidratando e a gente pode até matar a orquídea. Então, nesse caso, o primeiro passo, se a orquídea não tem um sistema radicular, a água tem que ser o mínimo, a gente tem que fornecer umidade ambiente para a orquídea não se desidratar tanto. Então a gente, como por exemplo, essa orquídea aqui, ó. Essa orquídea aqui, eu fiz o replante dela recentemente. É uma orquídea que ainda não tem um sistema radicular bem desenvolvido. Então aqui eu tenho que fornecer umidade ambiente, um pouco de espagno aqui para poder reter um pouco de umidade, né? E nada de encharcamento, porque a orquídea ela pode ter sérios problemas, né? Então nada de ficar encharcando a orquídea se ela não tem o sistema radicular muito bem desenvolvido. Nesse caso aqui, pessoal, o que é que eu faço? Como ela está aqui nesse disco de cimento, aqui eu posso regar ela aqui em abundância, entendeu? Porque o sistema radicular está bem desenvolvido, então aqui a superfície de absorção de água é muito maior. Então se eu jogo aqui água em abundância, a tendência aqui é ela se hidratar muito rapidamente. E também aí tem a questão do
do cimento também, né? Porque o cimento ele não retém tanta umidade assim, então eu posso jogar água em abundância. Então, quanto maior for a superfície de absorção, melhor a orquídea se desenvolve. Então, se ela tem aí as raízes bem desenvolvidas, então se a gente joga fertilizante, se a gente joga água aí, ela absorve muito rapidamente. Então, por isso, pessoal, que o cultivo de orquídeas com raízes nuas, né, o cultivo de orquídeas, digamos assim, a seco, como é este cultivo aqui, ele é muito melhor, entendeu? Eu considero um dos melhores. Por quê? Porque as raízes ficam à mostra, as raízes ficam expostas. E orquídeas, como são plantas epífitas, elas precisam de raízes livres, né? Elas utilizam o substrato apenas como suporte e as raízes elas ficam livres. Então lá no hábitat das orquídeas, né, quando a gente vê uma orquídea na árvore, então como aqui mesmo, aqui nas orquídeas que eu tenho aqui, ó, elas se desenvolvem lá em cima, né, no alto, e as raízes vêm até o chão, entendeu? E elas continuam saudáveis de cima e embaixo, diferentemente de quando a gente cultiva elas em vaso, que as raízes ficam ali confinadas. Então essas raízes, por conta da umidade excessiva, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente cultiva no vaso, né? Então essas raízes elas podem apodrecer e o sistema radicular da orquídea ela fica meio que reduzido, porque as raízes traseiras elas tendem a apodrecer e ficar só as raízes mais recentes, né? As raízes mais jovens, né? Que muitas vezes fica pelo lado de fora do vaso. Então, nesse caso aqui, as raízes elas continuam viáveis, tanto as traseiras quanto as raízes mais recentes. Então é por isso que uma orquídea, por mais desidratada que ela esteja lá no seu hábitat, quando chove, rapidamente ela se reidrata novamente, né, por causa do sistema radicular que é muito bem desenvolvido, diferentemente de uma orquídea que é cultivada no vaso. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha esclarecido, né, algumas dúvidas. E qualquer dúvida também pode deixar lá nos comentários que eu estarei respondendo cada um e cada uma de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com uma outra temática